Graça e paz, gente de Deus, tudo bem? Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 4 e 5, diz assim: Assim surgiu João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. A ele vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém. Confessando seus pecados, eram batizados por ele no Jordão. Verso 14 e 15 diz: Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Vivemos um tempo bastante complicado, né? Tempo de perdas, de restrições, 2 anos de pandemia praticamente, que muita gente perdeu a vida, muita gente perdeu os negócios, muita gente ficou assim à margem, né, de tudo e sentiu bastante as perdas, tanto pessoais, né, de familiares, de amigos, como perdas materiais também, momentos de dificuldade, momentos em que nós lamentamos com aqueles que perderam seus entes, que perderam negócios, oramos com eles, nos compadecemos. E o Evangelho, ele tem essas duas realidades implicadas nele. O Evangelho ele é tanto para consolo nesses momentos. Por outro lado, o Evangelho também é um Evangelho que nos provoca a viver uma vida diferente. E a gente percebe isso de início na vida de João Batista e de Jesus. As primeiras palavras de João e as primeiras palavras de Jesus foram: arrependam-se porque o reino de Deus está perto. Deus fala conosco ao longo da história, né? As grandes tragédias da história, a gente precisava ter um pouco de sensibilidade para entender que Deus está falando coisas conosco, né? E eu entendo que esse tempo de pandemia, esse tempo de dificuldade que a gente atravessa, é também um tempo para a gente pensar, para a gente se arrepender dos pecados, para a gente se reconciliar com Deus, para a gente voltar a ter uma vida mais engajada nas coisas dele e depender dele. Se por um lado o Evangelho consola as pessoas que perdem, que estão assim feridas por coisas que lhes aconteceram, por outro lado o Evangelho é um desafio para a gente viver para Deus, é um desafio para a gente se arrepender sempre, é um desafio para a gente andar na contramão do mundo e viver para a glória do Senhor. Nós não podemos baratear o Evangelho e criar simplesmente um Evangelho social, né? Imaginando que Deus, né, não se preocupa com o estado do coração das pessoas, se a pessoa vive de qualquer jeito, está tudo bem. Não está tudo bem. Sempre o Evangelho tem uma palavra de arrependimento para nós. E sempre o Evangelho vai trazer consolo para nós. Aquele que sofre é consolado, né? Aquele que sofre, nós oramos, nós abraçamos, estamos juntos, dentro das nossas possibilidades, viabilizamos novas realidades para essas pessoas. E aqueles que precisam voltar para o caminho, a estes cabe o arrependimento. Arrependimento, confissão e abandono de pecado. Sempre nessas duas direções. Não podemos entender o Evangelho como uma peça dura, onde Deus está sempre com o dedo em riste, exigindo de nós o impossível, e nem podemos olhar para o Evangelho simplesmente como alguma coisa que nos faz bem, que está sempre a nosso favor, que sempre vai nos consolar e que sempre vai nos fazer carinho quando nós estamos no erro. Nunca. O Evangelho ele consola o quebrantado, ele consola o angustiado, ele consola aquele que sofre perdas, mas ele exige uma mudança de vida, uma guinada de 180 graus na direção de Deus. A palavra de Deus é essa: há consolo no Senhor. Isaías vai dizer: consolai, consolai o meu povo. O Evangelho propõe o consolo. Mas a palavra de Deus também diz: arrependei-vos e crede no Evangelho, porque é chegado o reino de Deus. Essas duas realidades fazem parte da mesma verdade, que é a palavra do Senhor.
Pense nisso. Não seja nem exigente demais consigo mesmo, nem seja muito frouxo consigo mesmo. Nossa postura é uma postura de gente que entende que cabe no Evangelho a consolação de Deus, como sempre caberá o arrependimento e a restauração do nosso coração diante dele. Deus te abençoe, graça e paz.